Olá, meus amores, tudo bem? A aula de hoje nós iremos falar, vou ajeitar aqui o microfone que a gente vai ficar melhor o áudio para vocês. Nós iremos falar sobre planejamento na educação infantil. Nós iremos abordar, certo? O que é realmente planejamento, o que mudou com a Base Nacional Comum Curricular. O que é que tem de diferente na educação infantil? Né? O que é que realmente mudou? Você que é coordenador pedagógico e não sabe como organizar sua equipe, planejar, não tem noção ainda de como que você vai fazer esse planejamento, eu vou te entregar um material hoje que é justamente o caderno de plano, onde você vai ter orientações de como planejar de acordo com a BNCC e você vai ter dicas de planos de aula. Então, é só fazer o download, está na plataforma, onde tem opções conteúdos, tem lá em PDF justamente esse material. Nós iremos falar sobre planejamento. Planejamento na educação infantil. Você acha que realmente mudou? O planejamento na educação infantil? Tenho certeza que você respondeu que sim, porque nós hoje não falamos mais de conteúdos. A base comum, ela contempla hoje campos de experiências e ela fala de eixos estruturantes. Então, hoje eu quero te ensinar na prática como realmente você vai planejar e como realmente a BNCC ela veio para ajudar. Ela veio para te ajudar nesse processo de planejamento. Até porque nós, professores, sofríamos muito na hora de planejar. Tínhamos sempre aquele plano de aula já, que era justificativa, método, como que a gente vai fazer, metodologia, objetivo geral, objetivo específico, dependendo da instituição. E nesse plano de aula, às vezes o objetivo você já estava repetindo o objetivo da segunda-feira, porque você tinha que elaborar aqui da sua mente. Então, agora com a base, a gente tem uma nova visão, pois a BNCC, ela não é só conteudista. Ela deixa de ser conteudista e ela fala hoje de competência socioemocional. Então, hoje a gente vai pensar em como trazer aquele conteúdo para os nossos alunos, de forma que eu possa possibilitar, potencializar os valores, a ética, a cidadania, o respeito, o compromisso, a determinação. Então, de que forma hoje eu vou planejar e eu vou trazer para o meu aluno esses valores, esses princípios, os preceitos. Então, hoje a gente tem uma visão de você planeja hoje sabendo o que realmente você tem que fazer e o que realmente você vai fazer. Então, a gente vai falar realmente sobre todo esse processo. E eu quero dizer, mas eu não sei o que é BNCC. O que é BNCC? Bom, hoje a gente vai falar, sim, sobre BNCC. BNCC é um documento norteador. Ele é aquele documento que ele traz a referência da educação brasileira. Então, ele vai realmente dar esse norte. Ele é o caminho aonde você quer chegar. Então, a gente vai falar sobre a BNCC e a gente vai conversar justamente focando na educação infantil. Em sala de aula, né? O que é que a gente vai fazer em sala de aula? Né? Muita gente já dizia, estou perdido, não sei o que fazer, o que mudou com a nova proposta, como que eu vou planejar? E realmente muitos estão perdidos sem saber o que fazer na sala de aula. Mudou a forma de planejar? Você acha que realmente mudou essa forma de planejar? O que é que você acha? Sim, com certeza. Mudou toda aquela forma que você tinha de planejar, de organizar, de fazer o seu planejamento, hoje é diferente. Aconteceram sim muitas mudanças. O que a gente colocava de planejamento hoje, a gente pensa em campos de experiências. Hoje você vai focar no seu plano de aula, campos de experiências, direitos de aprendizagem. Mas muitos professores ficaram perdidos na hora de pegar o conteúdo e alinhar esse conteúdo ao direito de aprendizagem e aos campos de experiências. E agora? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou dar as vogais? Onde é que estão as vogais? Antes a gente falava de códigos e linguagens, de matemática.
E hoje, o que que a gente fala? De campos de experiências. Então, com certeza, o planejamento mudou. E aí, o que é que eu falo sobre planejamento? Que o planejamento ele precisa estimular o desejo do aluno. O aluno precisa sentir vontade, prazer. Quando você faz alguma coisa que você gosta, que você está sentindo prazer, você quer fazer de novo e você aprende fazendo porque você gosta daquilo que você faz. Então, hoje, a sua aula, professora da educação infantil, coordenador, você precisa pensar de forma dinâmica, divertida, lúdica. Eu sempre falo que a educação infantil a gente tem que trazer ludicidade. Temos que trazer um pensamento diferente. Nós precisamos pensar diferente hoje, trazer uma dinâmica, uma metodologia de forma diferente. É isso que a BNCC hoje fala. E a gente vai aqui fazer o nosso pensamento de planejamento na educação infantil. O que é que você vai focar? Primeiro passo, os direitos de aprendizagem, que são 6 direitos: conviver, brincar, explorar, participar. Então, você vai focar esses direitos de aprendizagem e você vai justamente pensar no seu plano de aula focando nesses direitos. Mas muitos professores falaram: nossa, mas o direito de aprendizagem a gente já trabalha, a gente já brinca, já expressa, já conhece, a criança já explora. É verdade. Isso tudo já acontecia na educação infantil antes mesmo da BNCC. Porém, a criança brincava, expressava, explorava, mas você não planejava focando no brincar, no explorar, no conhecer. Agora você foca pensando justamente nas intencionalidades educativas. Você vai focar pensando no que ela vai fazer, no que ela tem que fazer. Por que eu vou explorar hoje? Por que o direito de... Hoje eu vou planejar o direito a explorar? Porque eu quero realmente que essa criança ela venha explorar. Porque hoje eu vou utilizar o recurso, eu vou utilizar o direito brincar e explorar na minha atividade, no meu conteúdo. Então, tudo hoje está sendo intencional e direcionado. E aí é justamente isso que a BNCC ela traz. Os direitos de aprendizagem fazem parte do seu planejamento. Todos os dias, quando for planejar, você precisa alinhar seu conteúdo ao direito que você vai trabalhar naquela aula. Então, você vai fazer alguma pergunta tipo: eu posso repetir o direito no dia seguinte? Pode. Nós temos apenas 6 direitos de aprendizagem que serão utilizados durante o ano todo. Então, você pode repetir sim. Algumas pessoas estão ensinando a BNCC de forma que você vai repetir ou você vai trabalhar todos os dias os direitos de aprendizagem. Eu praticamente discordo, pois não vejo que eu tenho capacidade mesmo como professora de todos os dias trabalhar todos os direitos, até porque a gente precisa alinhar o nosso conteúdo aos direitos de aprendizagem. Então, para isso, se eu for colocar todos os direitos, isso vai ficar confuso, eu não vou dar conta. E o seu plano de aula é o seu prontuário. Assim como o médico tem lá o prontuário dele e ele assina de cada paciente, você tem uma referência sim, você tem o seu plano de aula que precisa ser assinado por você todos os dias, porque através desse plano de aula você vai ter o seu diagnóstico com os seus alunos. Então, é sim uma responsabilidade quando você coloca lá que você vai dar todos os conteúdos, todos os direitos de aprendizagem. Não, mas eu quero trabalhar 1 e 2. Sim, com certeza. Isso você consegue alinhar o conteúdo. Então, você vai de acordo com a necessidade da sua turma, você vai utilizar o conteúdo, pegar o conteúdo que vai ser ministrado e você vai alinhar ao direito de aprendizagem, né? E o campo de experiência. Campo de experiência, que aí também eu costumo falar que os campos de experiência é onde estão os conteúdos. Pois veja bem, o eu, o outro e o nós. Eu acho que se relaciona muito com natureza e sociedade. Porque a gente trazia o eu, o outro e o nós, a gente trabalha muito o eu, a identidade, o meu bairro, aonde eu moro, a família, tudo relacionado ao conviver, que é o direito de aprendizagem. Olha aí que eu já estou alinhando, conviver com o eu, o outro e o nós. Só que a BNCC ela trabalha com a interdisciplinaridade, então todos os campos de experiência se alinham aos direitos de aprendizagem.
E você consegue pegar todos os conteúdos também e fazer justamente essa ligação com cada um deles de acordo com o que você quer trabalhar. Ou seja, então você vai, através dos campos de experiências, o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas, que eu costumo achar que está muito relacionado à matemática, corpo, gestos e movimentos, que também é natureza e sociedade, porque eu vou falar do corpo, vou falar lá da partezinha de ciências, que a gente sabe que tem as ciências, né? Tem a história, tem a geografia de forma, né, bem diferente, indireta. Lá na educação infantil a gente já começa pensando nesses conteúdos. E aí a gente tem traço com sons, cores e formas, eu relaciono muito ao que a gente chama de matemática. Então a gente consegue pegar os conteúdos dentro dos campos de experiências, que esses campos de experiências são justamente os eixos estruturantes que você vai estar utilizando no seu plano de aula. Aí o mais interessante é que veio separadinho por faixa etária, né? Então tem lá as faixas etárias, crianças pequenas, crianças bem pequenas, então são justamente esse processo que você vai trabalhar com a faixa etária. Então, você vai utilizar as habilidades que vão estar lá nos campos de experiência de acordo com a faixa etária dos seus alunos, certo? E aí, todos os direitos da aprendizagem, eles são contemplados aonde? Nos campos de experiências. E cada campo possui objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos específicos de diferentes faixas etárias. Então, em um planejamento, os campos de experiência eles devem fazer parte do seu plano de aula. Tem que estar lá todos os dias, sim. E ele pode estar integrado em diferentes atividades com o mesmo objetivo. O eu, o outro, o nós. Né? Como é que a gente vai trabalhar o eu, o outro e o nós? É justamente na interação com os pares, com os adultos, com as crianças. O eu, o outro e o nós é justamente o que a gente fala da criança, do processo de identidade, da criança conhecer, da criança entender como é que realmente funciona, como é que ela se reconhece. Então, tem professora que leva o espelho para a sala de aula. E ali ela pede que a criança se olhe no espelho. E cadê o cabelo? E o olhinho, dependendo da faixa etária. E o narizinho? E a boquinha? E aí a criança vai se identificando, né? Vai pegando. E aí a gente pergunta também, tem professoras que fazem a chamadinha viva. Então, são crianças bem pequenininhas, eu achei muito interessante que eu participei de uma formação onde a professora ela fazia com os alunos dela pequenininho de creche. Então, creches são crianças bem pequenininhas de berçário que engateiam. E ela colava na parede todas as fotos dos bebezinhos. E aí ela perguntava, onde está a Maria? Aí o bebezinho ia engateando, pegava, subia na paredinha e colocava a mãozinha em cima da foto de Maria. E aí a gente percebia o quanto ele se reconhecia. Não só eles, mas o outro também. E aí cada um, ela ia fazendo esse jogo de quem conhece quem parece com quem, aonde está. E isso ela estava trabalhando justamente em um campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, existem inúmeras atividades que você pode atrelar a esse campo de experiência e que você consegue com muita facilidade fazer justamente esse processo onde a criança ela venha se conhecer, ela venha realmente fazer esse processo de identidade, de desenhar sua mãozinha, você está trabalhando a identidade da criança, desenhar a mão do outro. Então, existem inúmeras atividades com esse campo de experiência. O eu e o outro e o nós. E no caderno que eu vou deixar para vocês baixarem em PDF, eu vou dar algumas dicas de atividade, de como que você vai realmente fazer esse trabalho das atividades, certo? E aí, dentro de cada campo de experiência, você vai colocar no seu plano de aula como. Além de eu ter deixado um modelo de plano de aula, eu vou deixar para vocês também o campo de experiência, o direito de aprendizagem que não pode faltar em hipótese nenhuma no seu plano de aula. Então, tem que ter o direito de aprendizagem e tem que ter, sim, o campo de experiência, certo?
Dentro desse campo de experiência, por exemplo, lá no horário da disciplina, se você vai trabalhar matemática e natureza e sociedade, você pode utilizar ali 2 direitos de aprendizagem. Se você vai trabalhar em um dia só um conteúdo, então você utiliza aquele direito de aprendizagem que realmente você sente que está ali alinhado ao seu conteúdo, certo? E aí, sempre na educação infantil, a gente sempre utilizava antes essas disciplinas, né? Este, na verdade, era um exemplo. A gente utilizava linguagem, matemática, tudo isso a gente estava incluído como disciplinas, que hoje praticamente não vai mais falar dessas disciplinas. A gente vai falar de campos de experiências. Ah, mas no meu livro veio lá matemática, vai vir no seu livro matemática, mas você vai estar aí planejando e colocando um objeto de conhecimento. Então, no seu plano de aula, o que não pode faltar? Direito de aprendizagem, objeto do conhecimento, que é o conteúdo, por exemplo, as vogais, e os campos de experiência. Aquela história de que você ia criar o objetivo do plano de aula, descarta, porque agora os campos de experiências, que são as habilidades, elas é quem vão te dar ali todos os objetivos, praticamente os objetivos de aprendizagens, que chamamos de aprendizagens essenciais, são justamente os campos de experiências que estão lá na BNCC. Então, dentro desses campos de experiências, você já vai ter os seus objetivos. E aí você vai pensar na prática, na sua prática. Como que você vai executar? Agora você já tem um direito, você já tem um campo de experiência, você já tem um objeto de conteúdo, já está alinhado. E aí, como que eu vou praticar? Eu vou colocar aqui um exemplo que é o direito de aprendizagem. E aí eu vou querer realmente que a criança ela participe da minha aula, que ela realmente faça as atividades. E aí eu vou deixar aqui um campo de experiência que vai ser corpo, gestos e movimentos. E a minha habilidade? Minha habilidade eu vou utilizar a EI, que é Educação Infantil 03 CG01, que é esta habilidade, e eu vou justamente querer agora o meu conteúdo, que é o quê? Contação de história. Eu vou contar a história da borboleta preguiçosa e a dança das borboletas. E aí, qual vai ser o meu procedimento didático? Eu vou afastar elas, colocar elas em círculo, deixar o espaço bem legal na sala, livre para que elas possam se movimentar com facilidade. E aí eu vou contar a história das borboletas. Então, a gente sempre leva fantoche, faz a borboleta de cartolina, conta a história. A gente sempre faz uma dinâmica ali com a contação de história. Quais são os recursos didáticos? É sempre importante você colocar o que você vai utilizar no seu plano de aula, porque aí você gera uma organização, né? Nossa, eu tenho esse planejamento aqui, então já sei o que é que eu vou precisar de cartolina, de fantoche, de som no dia desta aula. E os objetivos da aprendizagem, né? Como que você vai utilizar ali? O que é que você quer com essa atividade? E justamente você vai estar aí fazendo esse processo. Eu vou te dizer que nas habilidades a gente chama esse código de alfanumérico, tá? Código alfanumérico. No material que eu vou entregar para vocês, eu também vou ensinar o que significa esses códigos alfanuméricos, certo? E aí, gente, dentro dessa dinâmica de planejamento, existem inúmeras habilidades, inúmeras atividades, dicas de que você realmente vai poder estar trabalhando com o seu plano de aula de acordo com a BNCC. Quando vocês realmente pegarem um caderno, vocês vão ver a quantidade de dicas que eu vou passar para vocês, tá? E aí vou deixar também uma síntese de avaliação na educação infantil, que é um método como você vai avaliar o seu aluno. E aí eu deixo os campos de experiências e deixo ali algumas dicas de que você pode avaliar ele, porque na educação infantil não aplicamos avaliação classificatória, é processual, através de portfólio, mas agora, além do seu relatório, você precisa entender que campo de experiência o seu aluno ele já avançou, que campo de experiência ele precisa melhorar. Sendo que aqui também na plataforma, eu vou
vou deixar para vocês um vídeo, já deixei de planejamento e avaliação, que também serve tanto para a educação infantil como para ensino médio, ensino fundamental, onde você vai pegar a habilidade, você vai descrever e você vai dizer ali onde o seu aluno realmente tem dificuldade, se é na cozinha verde, se é no amarelo, se ele está com dificuldade ou não, se ele atingiu, se ele já desenvolveu essa habilidade, onde é que eu posso trabalhar melhor para que ele possa desenvolver essa habilidade. É importante que nós, professores, tenhamos também justamente essa consciência e esse controle, né, e organização de como é que está o andamento dos nossos alunos, das nossas turmas, né, que tem professor que pega mais de uma turma. Então, realmente, como é que está funcionando? Se ele está seguindo as orientações, se ele está realmente, então, dentro desse caderno, desse plano, desse material que eu vou deixar para vocês, tem também como você fazer ali todo o seu processo de planejamento, de você entender, de você alinhar, de você compreender realmente como funciona, tá? E aí a gente vai conversando, a gente vai ter mentoria, a gente vai ter um momento interessante, né, com vocês, para a gente justamente planejar, pensar realmente na prática, no que é que realmente a gente tem que fazer para melhorar enquanto professor da educação infantil. Eu digo para você da educação infantil, é maravilhoso ser professor da educação infantil. E a forma de planejar também é muito gostosa. A gente trabalha ali com a educação infantil, a gente trabalha com materiais que são lúdicos, a gente pensa em plano de aula realmente 100% lúdico. Então, realmente é muito gostoso ser professor da educação infantil. Vamos encerrar por hoje, a gente vai ter ainda muita troca de conhecimento, tá?